Oi, Edu, tudo bem? Bom dia, Edu, Edu. obrigado pela gentileza. O Eduardo está super cheio de coisa para fazer lá, eu não vou nem tomar muito tempo dele hoje. Edu, Banco Central autônomo, se depender da vontade do Senado, e o PL 3877, que é mais grave ainda, que remunera o overnight. Como é que você viu essa boiada passando aí pelo Senado essa noite, inclusive com um projeto de autoria de um senador do PT? E tem assim, um erro estratégico muito grande, na minha opinião, do PT, que foi o seguinte. Vamos só explicar mais ou menos os dois projetos, né? Esse projeto que foi proposto pelo PT é um projeto que permite que o Banco Central remunere diretamente as sobras de caixa dos bancos através de depósitos no Banco Central. Normalmente, isso é feito hoje, né, através do depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O Tesouro vai lá e emite títulos da dívida brasileira, esses títulos são transferidos para o Banco Central, e o Banco Central faz uma operação com os bancos, onde eles vendem esses títulos para os bancos e compram no outro dia ou alguns dias na frente. Então, uma venda com compromisso de recompra, olhando pela outra ponta, é uma compra com compromisso de revenda. Por isso que é a chamada operação compromissada, porque tem esse compromisso. É uma operação casada ali. E quando você define qual o preço que vai ser o da compra e o da venda, você embute ali a taxa de juros, que normalmente é a taxa de juros próxima à Selic, né? Então, isso é uma maneira do Banco Central remunerar toda a caixa, todo o caixa que fica nos bancos. Por que ele faz isso? Eu não tenho meu dinheiro remunerado quando fica lá parado na conta corrente. Por que o banco tem essa molezinha? O banco que é banco, muito mais forte que eu. Os bancos têm isso porque isso é um instrumento de política monetária. Se o argumento se ele não fizer isso, o Banco Central, os bancos vão ficar com esse monte de liquidez. Eles não confiam em emprestar para as pessoas, vão emprestar um para o outro. Nenhum dos bancos vai querer pagar por isso, então a taxa de juros vai cair. Então, independente da taxa que for fixada pelo cupom, a taxa efetiva que vai acontecer no Brasil vai ser abaixo dessa taxa do cupom, e isso vai atrapalhar a política monetária do governo. Então, esse é o motivo para ter compromissada. Esse motivo tem várias críticas, e etc. e tal, várias dessas críticas absolutamente legítimas, mas o que o PT falou foi o seguinte: olha só, o senador do PT, na verdade, vamos continuar fazendo sem mudar isso ainda, só que em vez de fazer isso através dos títulos que são vendidos com compromisso de recompra, deposita direto. Né? Quando você deposita direto, a gente não precisa mais ter esses títulos emitidos. Quando a gente não tem os títulos emitidos, a gente para de inflar o tamanho da nossa dívida. Quando a gente para de inflar o tamanho da nossa dívida, isso vai diminuir a nossa relação dívida bruta PIB, e contabilmente só, não muda nada na nossa vida. E como isso vai diminuir essa relação, isso vai abrir espaço para investimentos, para outras coisas. Esse foi o argumento que o PT fez, né? E a outra medida proposta ontem foi de autonomia / independência do Banco Central, essa confusão de autonomia, independência, um monte de gente faz. Edu, desculpa, deixa eu te fazer uma perguntinha sobre isso. Quer dizer, para melhorar a contabilidade atuarial, você enche a burra do banqueiro de grana, é isso? Hoje em dia você já está enchendo a burra do banqueiro de grana. A única diferença é que você vai fazer isso sem dar os títulos em contrapartida e aí é o que a minha amiga Maria Lúcia Fatorelli diz, você vai estar legalizando algo que não seria legal de fazer, porque não está previsto isso que o Banco Central faz hoje em dia através das compromissadas. Vamos lembrar o volume disso, tá, Fábio? A gente não está falando de milhão, a gente não está falando de bilhão. Por dia, a gente está falando hoje, durante a crise, mais de 1,5 trilhão de reais. Mais de 1,5 trilhão de reais. E mais absurdo que isso é o seguinte: o governo foi lá e jogou um monte de liquidez em condição molezinha para os bancos, não jogou? Os bancos não emprestaram e estão com esse dinheiro sendo remunerado pelo governo. Então, essa é a barbaridade da história. O governo jogou um monte de liquidez e está secando essa liquidez toda, e as empresas estão todas quebrando por falta de liquidez. Mas, o que eu ia falar do erro estratégico? Que aí entra na outra questão. Nesse novo modelo, o Banco Central ele pode remunerar na taxa que ele quiser. Não tem nenhuma restrição ali de que taxa ele pode remunerar. Em tese, o Banco Central vai falar, por que eu vou remunerar muito alto? Eu faço parte aqui do Estado, eu vou
tentar defender o Estado da melhor maneira possível. Nunca vou remunerar muito alto. O problema é que, junto com esse negócio, a gente passou a independência lá do Banco Central. A autonomia, independência, tudo a mesma coisa. O Banco Central não deve mais satisfação para o Executivo. E aí a gente cria um quarto poder. E esse quarto poder é um poder que tem talvez mais impacto nas nossas vidas, no dia a dia, pelo menos para uma grande parte dos brasileiros, do que tem talvez até o Executivo, né? Porque várias pessoas estariam com uma vida completamente diferente se a taxa de juros ali do cheque especial fosse diferente, se o crédito oferecido pelos bancos fosse diferente, se a taxa de juros no Brasil não tivesse permanecido muito acima da taxa que poderia ter estado durante anos, enriquecendo e tornando bilionários pessoas que não produziram nada. E quem decide essa taxa, quem decide as restrições, quem define essas regras, é o Banco Central. E o Banco Central, se você for olhar ao longo das últimas décadas, é um Banco Central formado por banqueiros, por economistas de bancos, por ex-sócios de bancos, por ex-consultores de bancos, por banqueiros. Até hoje, apesar... E aí eu te faço uma pergunta. Tem alguma medida que o Banco Central tomou nos últimos 20 anos que ele foi constrangido, que ele tentou tomar e o governo não deixou? Nada, entendeu? A nossa inflação não está baixa por causa disso, nada. A nossa inflação caiu também que no padrão internacional, ali meio que na média dos países emergentes, não é muito abaixo da média, como o pessoal acha, já mostrei isso, é acima até um pouquinho da média, mas está ali junto com todo mundo. Então, o motivo de que a gente vai fazer isso para baixar a inflação não vale. O motivo de que a gente vai fazer isso para não sofrer influência política não vale, porque não tem, há décadas não tem. O problema é que agora a gente está dando para esse grupo de pessoas que tem o poder de escolher quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico, quem vai acumular dinheiro, quem não vai acumular dinheiro, quem vai viver, quem vai morrer, o poder de fazer isso sem prestar contas para aqueles que foram eleitos. A gente criou um quarto poder não eleito, que é formado pelos representantes daqueles que destroem a nossa democracia, que é o sistema financeiro. Essas pessoas que não produzem nada e que são os bilionários, e cada ano enriquecendo mais. Então, olha qual o grande erro para mim da esquerda. Quer dizer, eu prefiro acreditar que foi um erro, né? O que eles fizeram? Eles botaram aquele outro projeto, que é o projeto de remunerar os depósitos no Banco Central, que é um projeto que tem toda a pinta de um projeto para ser apresentado pela direita, pelo centro, etc. Ele entra pela esquerda. Quando ele entra pela esquerda, a direita vai lá malandra e põe a independência do Banco Central. Aí o que acontece com tudo lá em Brasília? Olha só, eu aprovo o teu, mas você aprova o meu. Então, para aprovar um projeto, que é um projeto tipicamente de direita, que entrou pela esquerda, a esquerda teve que barganhar com a direita para apoiar um dos piores projetos que podia existir para as forças progressistas desse país. Então, assim, um desastre o que aconteceu no Senado ontem.